Rodovias de todo o país são bloqueadas em protestos contra o resultado da eleição. No Paraná, pelo menos 60 pontos de vias federais e estaduais registraram transtornos. As mobilizações em todo o país foram organizadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e caminhoneiros e tiveram maior participação entre a noite de domingo e o início da tarde de ontem. Até o fim da noite desta segunda foram registrados pelo menos 300 atos em 23 estados e também no Distrito Federal. As manifestações ocorreram na Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins, Amazonas, Acre, Roraima, Maranhão, Amapá, Paraíba, Piauí, Sergipe e Pernambuco. No Paraná, mais de 60 bloqueios foram registrados em rodovias federais e estaduais. A gente está com as imagens na tela agora para quem nos acompanha pelo YouTube. As interdições aconteceram em vias importantes que ligam as regiões do estado e filas grandes estão travando o deslocamento de motoristas e também de caminhoneiros. Ainda durante a noite de ontem, a Justiça Federal começou a pedir a liberação dos bloqueios. Por volta das 9 da noite, o Judiciário determinou que as forças policiais liberassem as estradas de pelo menos 6 estados: Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás e Pará. Os pedidos foram feitos pela Advocacia Geral da União. No Paraná, a determinação foi expedida pela juíza federal substituta, Soraya Túlio. Ela ordenou a liberação das estradas com multa diária de R$10 mil em caso de desrespeito à decisão. O governo do estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública, também encaminhou ontem à Procuradoria-Geral do Estado um pedido de ação judicial para garantir o desbloqueio das estradas estaduais. Ao longo de todo o dia de ontem, os únicos veículos que estavam autorizados a passar eram carros pequenos de passeio, veículos de socorro e caminhões de combustíveis. Plínio Dias, que é diretor-presidente do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, afirmou em um vídeo divulgado ontem que a mobilização realizada por alguns caminhoneiros não foi apoiada pelas maiores entidades da classe no país. Quero deixar frisado nesse vídeo de hoje, nesse instante, que nós, do Conselho Nacional, do Sindicato dos Caminhoneiros de São José dos Pinhais e todas as lideranças de caminhoneiros que eu conheço, não está promovendo nenhum ato de paralisação, não estamos envolvendo a nossa categoria com políticas. Somos a favor de paralisação? Somos sim, mas quando existe uma pauta de reivindicação, de melhoria para essa categoria que carrega no Brasil nas costas. Fora isso, a nossa categoria está sendo usado como massa de manobra por pessoas que são oportunistas e sempre querem usar o nome dos caminhoneiros para ato político. Não aceitamos isso, não apoiamos isso. Da mesma forma, Carlos Damer, diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística, criticou os atos realizados pelo país. Ele afirmou que essas mobilizações, questionando o resultado das eleições, são antidemocráticas. O que estamos vivenciando nesse momento, em alguns pontos do país, é uma ação antidemocrática de alguns segmentos que não representam a categoria dos caminhoneiros autônomos, como tem se querido dar o crédito para essa movimentação de não aceitação do resultado das urnas. Isso é antidemocrático, como já disse. Nós precisamos respeitar o que o povo decidiu. O povo é soberano e a soberania das urnas determinou que a vitória de um candidato, Luiz Inácio Lula da Silva. Entre os diversos transtornos causados pelas manifestações, a Prefeitura de Curitiba informou que ao menos 45 viagens partindo da rodoviária da capital foram canceladas. Os passageiros impactados tinham como destino o interior do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e o Rio Grande do Sul. Bom, vamos lá. Primeiro que é importante falar que ninguém pode impedir o direito de ir e vir do outro. Não se pode defender a Constituição só quando lhe convém. A Constituição tem que ser defendida sempre e em sua totalidade. Até porque, como ensinou um ex-ministro chamado Eros Grau, a Constituição não se analisa em fatias. Então ela é uma coisa sistêmica e tem que ser defendida na sua integralidade. E lá está bem claro que o direito de ir e vir, né, tem que ser mantido e respeitado. Então, quem quer fazer manifestação, que faça na beira da rodovia, mas que não impeça outros de circularem. Isso é básico. Vamos agora ao que está acontecendo de fato. Essas manifestações não são de caminhoneiros organizados. E elas nem querem ser.
Então, esses sindicalistas aí que você ouviu bradando que não são eles os líderes da manifestação, não são eles mesmos. São manifestações isoladas, pelo menos até onde eu consegui apurar aqui, né, de pessoas que estão questionando isso ou aquilo. Elas nem querem estar organizadas, até porque elas não confiam na organização. Pelo contrário, elas estão, inclusive, contra a suposta organização que entregou o resultado para elas. Então, isso tem que ficar bem claro. E não são só essas manifestações. Curitiba registrou, por exemplo, manifestações ontem em frente a quartéis aqui da capital. Manifestações às quais eu não concordo, mas as pessoas podem ir lá falar o que elas quiserem. A democracia também é feita disso, desde que não atrapalhe o outro. Então é importante pontuar isso. Não pode se atrapalhar quem não quer manifestação. Você tem o seu direito, desde que não interfira na liberdade do outro. Acho que é importante pontuar isso. A democracia, gente, é assim. Nesse momento tem milhões de brasileiros felizes. Também tem milhões de brasileiros infelizes. As eleições agradam alguns, desagradam outros. Mas é isso. Daqui 4 anos tem outra. As urnas têm que ser escutadas. Ah, mas eu não concordo. Não concorda por quê? Porque perdeu? Ou porque não teve o número de votos que achou que ia ter? Então, enquanto não tiver algo concreto, não se pode agir como mal perdedor. Ah, surgiu um fato novo. Aí a gente rediscute. Mas até agora, ninguém apresentou nada que faça a eleição ficar sob suspeita. Eu entendo a dor das pessoas que estão protestando. Elas estão revoltadas com a falta de isonomia, e isso eu concordo, por parte do Judiciário Eleitoral em alguns momentos durante a campanha eleitoral. Mas falar que houve fraude nas urnas, como alguns manifestantes estão dizendo, me parece nesse momento temerário. Vamos ver. O presidente disse que ia falar ontem à noite, não falou, disse que ia falar hoje, né? Tá demorando demais, até porque o Brasil precisa seguir em frente. Eleição vai e vem, né? E é importante agora concentrar energia, quem tem críticas ao Lula, em organizar uma oposição eficiente, responsável e fiscalizadora. Esse é o caminho, é assim que funciona a democracia. Democracia é dura mesmo, gente. Tem hora que você fica feliz, tem hora que você fica triste. O importante é seguir firme em frente. Olha, é absolutamente inadmissível, a gente já trouxe ontem essa posição, de que qualquer um se ache no direito de utilizar a força, a restrição, qualquer atos de violência, de rebelião, para tentar de alguma forma impor a sua vontade. Isso aqui é básico, é básico. A gente fala isso quando sindicalistas vão para a porta das fábricas e impedem que os trabalhadores acessem o seu local de trabalho. Quando você tem esse tipo de manifestação, você também impede que trabalhadores acessem o local de trabalho. Você impede que pessoas visitem suas famílias, que pessoas doentes cheguem aos seus locais de tratamento de saúde, que empresários deixem de circular para fazer negócio. Então, assim, isso é absolutamente inadmissível. Agora, é importante que a gente entenda e tenha o diagnóstico do porquê que tudo isso também está acontecendo. Essas eleições foram das eleições mais tensas, mais difíceis de todo o período que eu acompanho política. De todas as eleições, eu nunca vi uma eleição tão complicada, tão suja, com um nível de debate tão baixo. E isso passa por todas as candidaturas, pensando no primeiro turno, inclusive, e passa principalmente por quem deveria fazer a mediação do processo eleitoral. Eu converso com quem venceu a eleição, Mari, com o pessoal do PT, eles estão insatisfeitos em parte com o judiciário, porque eles dizem, olha, o Bolsonaro deveria ter sido coibido com mais força, ele usou o auxílio emergencial para comprar voto, sabe, uma balela, mas eles falam isso. Então eles estão, de certa forma, insatisfeitos. Daí que você conversa com as pessoas do Bolsonaro, né, que apoiam o Bolsonaro, e fala o seguinte, olha, ele exagerou, ele censurou, ele não garantiu o direito de participação livre do presidente, tem seus pontos. Nesse caso, o judiciário ele abriu uma caixa de Pandora, Mark, que ele quebrou um princípio importantíssimo da democracia, ou no mínimo arranhou, que é a possibilidade das pessoas acreditarem naquele sistema e que a disputa é justa. Então, assim, tem parte de responsabilidade do judiciário no que está acontecendo. A resposta está sendo equivocada.
A resposta ela precisa ser absoluta e completamente institucional. Os senadores, deputados, eles têm que entender que o marco regulatório, que as ações possíveis do judiciário têm que ser melhor regradas para que esse tipo de abuso que aconteceu não volte a acontecer, para que as pessoas não percam a confiança do que elas desejam, que o voto seja dado em igualdade de armas, que as pessoas consigam fazer campanha com os mesmos recursos, com as mesmas atribuições, que o direito de resposta para um não seja desvirtuado para o outro. Simples assim. Simples assim. Agora, tem um outro ponto. Eu vejo também pessoas que estão felizes com a vitória e se frustram quando vêm essas manifestações que devem ser coibidas, demandando, Mark, a utilização de força policial, de violência policial. Olha, muitas vezes são as mesmas pessoas que falam em desmilitarização da polícia. São as mesmas pessoas que tentam desacreditar as forças policiais. De agora, nesse momento, querem repressão dura. E essa repressão dura, violenta, ela também pode ser um tiro pela culatra. Vale lembrar de 2013. As manifestações estavam acontecendo em um determinado sentido. A gente discorda daquela, dos black blocs e tudo mais. Mas quando veio uma repressão violenta, a sociedade como um todo se manifestou e se inflamou ainda mais. Ou seja, esse é um momento de muita calma. De novo, reforço o que a gente falou aqui ontem. Os vencedores precisam saber vencer, os perdedores precisam saber perder e as instituições precisam saber dar as respostas dentro dos seus limites para que a situação que já está inflamada não piore ainda mais. Agora 7h14.